O cenário está armado, os atores estão preparados e a cortina está prestes a ser levantada para revelar o clímax da história desses 2000 anos. Eu sou o pastor Rodrigo de Oliveira, do canal A Hora da Escatologia e autor do livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. Essa live está acontecendo aqui no final do expediente porque eu recebi muitas perguntas das pessoas querendo saber o que Daniel, profeta Daniel, está querendo dizer quando ele diz que o anticristo vai mudar o tempo e as leis. E qual a relação disso com os nossos dias. Como foram muitas perguntas a respeito, eu decidi fazer essa live que foi sem anúncio, é uma live mais relâmpago, uma live mais surpresa, para fazer algumas análises proféticas. Portanto, o vídeo de hoje, a live de hoje, tem por tema escatologia, assunto das profecias bíblicas, e tem por tema cuidará em mudar os tempos e a lei, ou mudará os tempos e a lei. A passagem, hora em questão, para discutir esse ponto, está em Daniel 7:25, que diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Muito bem, essa profecia de Daniel 7:25, ela está... Pastor Rinaldi de Gílio, meu amigo, seja muito bem-vindo. Nájila, Cláudia, Teixeira, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer essa reflexão aqui e daqui a pouco vou fechar, não vou esperar o pessoal entrar, porque essa live não estava realmente anunciada, é mais para responder a essa questão. Essa profecia de Daniel 7:25, ela tem que ver, está correlacionada com Apocalipse capítulo 13, versículo 7. É o contexto da grande tribulação e fala a respeito do anticristo, no seu reinado, mudar o tempo e as leis. Quando a expressão diz mudar o tempo e as leis, mudar o tempo quer dizer que ele vai querer exercer influência sobre a própria natureza, sobre a sociedade como um todo, sobre a vida como um todo. Então não vai bastar ele querer ter uma abrangência mundial no seu reino, ele quererá mudar os tempos, né, e as leis. Significa que ele vai agir sobre os calendários e sobre a lei, sim. Eu anotei uma série de referências bíblicas que eu pretendo comentar ao longo dessa live. Espero que o vídeo fique claro. Abacuque, capítulo 1, versículos 6 ao 10, diz que ele vai zombar das leis nos últimos dias. Que a lei seria fraca nos últimos dias. São aspectos que nós estamos vendo se avizinhar, né? Conforme eu falei no início do vídeo aqui, sobre o cenário estar preparado, os atores estarem prontos e a cortina de Apocalipse 6 está pronta para ser levantada, não é? Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa pegada, o anticristo ele vai buscar mudar o calendário. Muitas pessoas estão perguntando se isso não já aconteceu em Constantino, na tomada, na cristianização da sociedade, do calendário, pelo fato de que é verdade que o povo de Israel e o calendário de Israel, que é um calendário lunar, é um calendário diferente do nosso, e esse calendário era regido por suas festas, e essas festas proféticas tinham o propósito de revelar o relacionamento de Deus com o povo, a comunhão de Deus com o povo, o plano, o propósito profético de Deus para o povo. E é também verdade que essas 7 festas proféticas, distribuídas ao longo do calendário judaico, tinham o propósito de revelar o ministério de Cristo. Sim, isso é tudo verdade. Eu tenho uma playlist só sobre as festas lá no meu canal A Hora da Escatologia. Te convido a assistir para você compreender melhor esse assunto e das festas. E esse assunto de hoje, a live de hoje, ela faz parte da minha playlist do profeta Daniel. Tá? Eu tenho uma playlist também no canal A Hora da Escatologia no YouTube, onde eu coloquei vídeos em ordem que eu gostaria que você assistisse, onde eu explico as profecias e as visões de Daniel. Se você assistir aquela playlist na ordem que os vídeos estão lá, você vai ser muito cheio da compreensão do livro do profeta Daniel. E esse vídeo de hoje, que eu estou gravando agora, vai fazer parte da minha playlist lá. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então veja. Por que isso não aconteceu em Constantino, não aconteceu durante essa cristianização? O calendário judaico, ele tinha um propósito de revelar o plano de Deus, de revelar as intenções de Deus, a vontade de Deus para o povo. Então aquele calendário, ele era teológico demais, né? Ele era teocêntrico demais. Então ele também foi mudado para esse calendário que nós temos hoje, mas o anticristo, quando ele assumir o poder e fizer esse acordo de 7 anos, esse acordo da última semana, que é a semana de Daniel, e sobre esse assunto, semana de Daniel, assista o meu vídeo sobre as 70 semanas, que está na minha playlist de Daniel, que você vai entender isso.
Acontece que a grande tribulação, os últimos 7 anos, é chamado de 70ª semana de Daniel. Quando ele assinar esse tratado, ele vai considerar que o nosso calendário atual, ele é cristianizado demais. Ele é católico demais, né? Ele representa demais a fé cristã. Então, o calendário que nós vivemos hoje ainda não é o cumprimento dessa profecia, porque ainda que tenha se mudado o calendário judaico para o calendário cristão, eles continuam sendo cristãos demais. Então, o anticristo, quando ele assumir o poder, ele ainda vai mudar esse calendário que nós estamos vivendo atualmente. Ele vai fazer essa transformação. Do tempo, das estações, das leis. Eu acabei de citar aqui, Daniel 7:25, ele vai mudar o tempo e as leis. E Abacuque diz que ele vai zombar das leis existentes. Isso é muito importante para nós compreendermos que Lucas 17:28 diz assim: como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Muita gente toma esse texto de forma errada. O que o Jesus está dizendo aqui no 17:28 é que, assim como nos dias de Ló, as pessoas não se atentaram para o dia do juízo que estavam chegando e continuavam comprando, vendendo, plantando e edificando e construindo, sem se atentar para o dia do juízo, assim será nesses períodos, nessa época da vinda do Filho do Homem, do seu retorno, do retorno de Cristo a essa terra. É isso que essa mensagem quer revelar. Agora, o que você tem que se perguntar é o que significa dizer que a sociedade vai estar como nos tempos de Ló, quando o anticristo estiver para assumir. Esse é um ponto muito interessante. A sociedade estaria tocando a sua vida normal, acontecendo as coisas que estão acontecendo, as convulsões sociais, porque é essas que vão fazer emergir o desejo da chegada do anticristo, por exemplo. E aí você precisa se perguntar o que estava acontecendo nos dias de Ló. Você precisa entender qual era o contexto em que estava acontecendo a sociedade de Sodoma. Muitas pessoas têm uma interpretação, de certo modo, equivocada dessas passagens e dessa passagem de Ló. Porque para nós entendermos como é que estava a sociedade de Ló naquela época, nós temos que ir para a própria Bíblia. Então, será que a Bíblia revela como é que estava a sociedade nos tempos de Ló? Sim, a Bíblia revela. Ela revela em Ezequiel 16:49, que diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Eu vou ler para você de novo entender qual é a acusação do profeta, de Deus através do profeta, em relação à sociedade de Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, e teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Ou seja, os pecados de Sodoma estavam relacionados à ganância e o apego excessivo à prosperidade, né? Que são interpretados como falta de compaixão, porque eles enriqueciam, prosperavam e estavam tocando a sua vida e não estavam nem aí para o pobre e para o necessitado, para quem estava desassistido. Por isso, esse é um sinal da sociedade dos tempos de Ló, do tempo da profecia de que Jesus está falando, da sua volta. As pessoas estariam gananciosas, mais preocupadas em prosperidade, em avançar. Não é que a gente não possa prosperar, eu quero prosperar, você precisa querer prosperar. Mas quando há um apego excessivo a isso e abandona-se a compaixão, porque a maneira de se demonstrar o amor para com Deus é através da compaixão, é através da misericórdia, é através do cuidado com o necessitado. E essas coisas todas que vocês estão vendo nos dias atuais, essa agenda toda que nós estamos vendo acontecer contra o cristianismo, faz parte de uma agenda, de um cenário que está preparado e os atores estão prontos para assumir seus papéis, né? E entrar em cena. O Isaías 29:21, por exemplo, ele diz que nesse período final dos últimos dias, o profeta acusa, ele levanta uma palavra de denúncia, uma palavra profética, dizendo que nesses últimos dias um homem seria condenado por uma palavra que disser em trama contra ele. Isaías 29:21. Isso é muito oportuno, isso é muito interessante compreender essas questões. Então, a profecia bíblica relacionada a mudar os tempos e a lei de Daniel 7:25, que eu li no início, elas dizem respeito a um período histórico e um período profético. Por quê? As profecias obedecem à lei da dupla referência. Eu tenho vídeos gravados sobre isso, explicando a lei da dupla referência, que estão também na playlist do profeta Daniel, onde esse vídeo também fará parte, ok? Então as profecias obedecem à lei da dupla referência. Significa dizer que as profecias têm um cumprimento perto e um distante. E eu dou exemplos disso nos vídeos que eu falo. Tem 2 vídeos
onde eu explico a lei da dupla referência. Um deles está com título entre parênteses, dupla referência, e o outro é com título com a pergunta, se o Apocalipse se cumpriu no tempo de João. Eu faço a demonstração bíblica, expondo passagens bíblicas a respeito do que é a lei da dupla referência. A lei da dupla referência consiste em dizer que as profecias bíblicas têm um cumprimento para sua época e um distante. Isso é muito interessante. Isso acontece por várias vezes nos profetas bíblicos e vai acontecer no Apocalipse. Quando o Apocalipse é dirigido às 7 igrejas, aquela palavra de advertência, mas os juízos que vão do Apocalipse 6 ao 19 não dizem respeito à igreja, porque esta será arrebatada antes da tribulação. Mas haverá conversão na tribulação. Por isso, o cenário descrito do 6 ao 19, a igreja está ausente, porque será para um período de conversão e de juízo da última semana de Daniel. Mas a advertência valia para as 7 igrejas, assim como cada um dos profetas falaram de épocas futuras, do Cristo, do Anticristo, mas aquela palavra proferida no seu tempo, ainda que ela tinha um olhar para o horizonte, um olhar para o futuro, ela tinha um foco ou um enfoque de advertência para o momento do profeta. E essa profecia dita aqui em Daniel 7:25, ela tem um cumprimento histórico em Antíoco Epifanes, quando ele profana o templo, sacrifica uma porca no altar e muda os tempos e a lei. Então tem um pré-cumprimento, porque Antíoco Epifanes, na história, ele é um tipo de anticristo. Assim como o Adolf, da Alemanha, daquele período nazista, ele também é um tipo do anticristo, porque quando ele assume o poder, pouca gente sabe disso, mas é só você estudar a história. Não precisa, aqui não precisa nem consultar a Bíblia, vai consultar a história, porque você vai observar que o Adolf, ele mudou o tempo, o calendário. Ele instituiu o dia da conquista, da tomada do poder. Existe uma série de coisas que você pode encontrar na história. Na verdade, você pode entrar no Google aí que você pesquisa isso. Ele criou uma série de feriados comemorativos naquela Alemanha, daquele contexto, para poder celebrar a sua conquista. Então, o anticristo ele vai substituir, quando o texto de Daniel 7:25 diz que ele vai mudar o tempo e as leis, ele vai substituir as comemorações judaico-cristãs por comemorações pagãs, por feriados e celebrações que nunca existiram, mas ele vai criar naquele contexto novas ideias. Por isso, Isaías 29:21 diz que naquele contexto, naquele momento, um homem será condenado por uma palavra que ele disser. Pergunto eu a você, já não estamos vivendo este momento? Já não começa a se avizinhar diante de nós esta questão? Então é fato que a igreja não passará pela tribulação, mas ela vai enfrentar a perseguição dos últimos dias, porque é próprio da igreja sofrer perseguição, porque o evangelho é uma mensagem que confronta o mundo. O evangelho é uma mensagem que está em inimizade com o mundo. Esse é o fato. Não com as pessoas, não com a obra criada, mas com o sistema maligno. O evangelho choca-se com o sistema maligno. Dessa perspectiva, poderemos dizer que o evangelho, a igreja, portanto, é um movimento de contracultura. Percebe? É um movimento de reação, de contracultura ao sistema maligno dominante. Isso é muito importante que se tenha em mente. E então, dessa perspectiva, a igreja enfrenta a perseguição, sim. Agora, preste atenção numa coisa. A grande tribulação não é a perseguição do Satanás à igreja, conforme a igreja primitiva passou, e cristãos têm passado hoje no Oriente Médio, em vários lugares, e isso aqui no Ocidente já começa a acontecer também. Não. A perseguição da grande tribulação, ou a luta, a provação, aquilo que vai acontecer na grande tribulação, não é a ira de Satanás contra cristãos. Não é a ira de Satanás contra pessoas que se voltam para Deus. É a ira do Cordeiro derramado sobre a terra, inclusive sobre o anticristo, no período da tribulação, sobre aqueles que rejeitaram o evangelho. É isso que Romanos 2 diz, é isso que Romanos 5 diz, é isso que 1 Tessalonicenses diz, que a grande tribulação é a ira de Deus derramada sobre a terra. Tanto que esse texto que nós lemos, de Daniel 7:25, diz que os poderes, os domínios serão entregues a eles por tempos e metade de um tempo. Pela Bíblia, pelo calendário profético, nós vamos ver que tempo é um ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo mais meio ano. Então são 3 anos e meio. Ele faz essa aliança e tem poder total durante a primeira metade dos 3 anos e meio, que é quando ele vai matar as 2 testemunhas, né? Quando ele vai perseguir as pessoas que se converterem dentro da grande tribulação. E na segunda metade ele perde esse poder que lhe foi entregue. E a ira de Deus, então, é derramada dentro da segunda metade na configuração das 7 taças. Tá dando para os irmãos entenderem? Eu iniciei essa live, na verdade, sem a intenção de esperar que os irmãos entrassem. Era, na verdade, na intenção de explicar se esse mudar as leis e as estações é a troca do sábado para o domingo. Então, estou respondendo que não. Isso teve um primeiro cumprimento em Antíoco Epifanes, na história,
quando ele sacrificou uma porca no altar dos judeus e mudou os tempos e as leis. Mas o cumprimento cabal, o cumprimento definitivo, ele se dá na pessoa do anticristo nesta era, neste tempo em que nós estamos vivendo, quando ele vai substituir o calendário judaico-cristão, as comemorações judaico-cristãs, por comemorações pagãs. É dessa perspectiva que diz e que significa a live de hoje, que tem por tema Mudará o tempo e as leis, ok? Então o cenário está armado, os atores estão preparados, a cortina está prestes a subir para dar início ao Apocalipse capítulo 6. Essa live de hoje vai chegando por aqui. A Regina está dizendo que foi muito esclarecedor, glória a Deus por isso. Essa é a única intenção, isso é o que me move. Esse vídeo, além de você assistir ele na playlist do Profeta Daniel, tá lá com esse tema. Entra no YouTube, canal A Hora da Escatologia, clica em playlist, busca lá a playlist do Profeta Daniel. Eu coloquei lá as festas, a interpretação das 70 semanas, todas essas coisas. Mas tem um outro vídeo que faz parte da playlist do Arrebatamento, que eu sugiro você assistir junto com ele, que vai trazer muita compreensão. Que tem por título o seguinte: o que acontece agora? Uma pergunta. O que acontece agora? E entre parênteses, Noé. Assista esse vídeo de hoje, em paralelo com esse vídeo de Noé, para você entender o que é essa sociedade de Noé, de Ló, o que isso tem a ver e como que isso vai se encaixar nas profecias de Daniel. Eu vou ficando por aqui, a live vai ficar salva aqui no Instagram, fique tranquilo, estou vendo que alguns irmãos estão chegando agora e falando, poxa, cheguei agora e tal. Então, essa live de hoje, que tem por tema Mudará os tempos e as leis, vai ficar salva aqui no meu Instagram, A Hora da Escatologia, e eu vou fazer o download agora e o upload imediatamente lá no YouTube para o canal A Hora da Escatologia. E ele vai fazer parte, então, da playlist do Profeta Daniel. Esse vídeo vai fazer parte da playlist do Profeta Daniel. E eu sugiro, além da playlist do Profeta Daniel, assistir o meu vídeo na playlist do Arrebatamento, que tem por tema O que acontece agora? Entre parênteses, Noé. Vai ficar gravado, os irmãos já estão perguntando. Mandem para mim as sugestões, estou vendo que o pessoal está mandando sugestão de com quem fazer, pode mandar que nós vamos seguir conversando aí, marcando. Eu estou com a agenda até o final do mês, de março, né? Vou fazer, inclusive neste sábado agora, 13 de março, às 21 horas, sábado, estarei fazendo a parte 2 da live com o pastor Lamartine Pozella. Estaremos falando sobre o tema Operação Tribulação. Você não pode perder. Será uma live extremamente esclarecedora, com exposição bíblica. Convida o pessoal, avisa que vai ser transmitido aqui pelos nossos Instagrams, né? A Hora da Escatologia e o Instagram Lamartine Pozella. Sábado, 13 de março de 2021, às 21 horas. E ao longo do mês também tem uma série de outras lives marcadas. No final do mês de março, tem uma live com o pastor Ciro Sanches. É um autor best-seller da editora CPAD, tem 25 livros escritos. É uma fera na escatologia bíblica. Então, será um prazer ter você me acompanhando ao longo das lives, que já estão postadas os banners delas aqui no meu Instagram. Tá bem, pessoal? Fiquem com Deus, beijo grande, Deus abençoe vocês, que Deus os abençoe e vos guarde, que o Espírito do Senhor Deus se apodere da sua mente através dessas lives de profecias bíblicas que tenho gravado, que você seja fortalecido no nome do Senhor. Tô vendo que vários meus amigos estão entrando aqui. Gente, essa live vai ficar salva no Instagram. Duda, a live de hoje é sobre o profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25, que diz que o anticristo vai mudar os tempos e as leis. Não deixem de assistir, deixem seus comentários aqui no Instagram e, por favor, deixem os comentários nesse vídeo também no YouTube, para que o YouTube entenda que um conteúdo é bom e divulgue para as outras pessoas. Tá bem, pessoal? Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus. Beijo grande. Tchau, tchau, pessoal.